Olá, vamos iniciar mais um programa Conexão Saúde da Universidade de Santo Amaro. O tema de hoje é osteoporose. Para tratar desse assunto, eu convidei Lucien Henri da Paz, médico reumatologista, com doutorado pela Universidade de São Paulo nessa área de osteoporose, médico reumatologista do Hospital Samaritano de São Paulo. Luciano, muito obrigado pela presença no programa Conexão Saúde. Obrigado pelo convite e espero acrescentar para os telespectadores algum conhecimento em termos de osteoporose, né? Você é médico reumatologista. Até para o nosso telespectador, tem muitas pessoas nos perguntam, eu tenho que procurar o ortopedista ou o reumatologista, porque eu tenho uma dor articular, uma dor na perna, uma lombalgia. Eu queria que você desse um breve comentário sobre a especialidade reumatologia, né, para depois nós podermos comentar o aspecto específico sobre osteoporose. Do que trata o reumatologista? Então, o reumatologista, ele trata das afecções do aparelho osteomuscular, né? As afecções clínicas, né? Então não relacionadas ao trauma. Então, o ortopedista normalmente está muito relacionado ao trauma. Logicamente, não exclusivamente. Então, o reumatologista trata das afecções clínicas do aparelho locomotor, em linhas gerais, né? Então, quais seriam elas, né? As bursites, tendinites, artrite reumatoide, osteoartrite, osteoporose, fibromialgia. Então aí, Luciano, desculpa interromper. Então, você está falando das doenças inflamatórias, infecciosas do aparelho locomotor, quer dizer, das articulações ósseas, dos ossos propriamente dito? Exatamente, né? Então os processos inflamatórios, agudos, crônicos e processos infecciosos. Exatamente. Processos degenerativos também, quer dizer, ao longo do tempo o nosso osso envelhece, nossas articulações envelhecem, e aí são as artroses, não é? Exatamente, são todas as afecções clínicas do aparelho locomotor e de várias etiologias, desde etiologias infecciosas, inflamatórias e degenerativas, né? Sobre osteoporose, nós temos um dado, eu não sei se ele é estritamente verdadeiro, que nos Estados Unidos nós temos hoje 10 milhões de pessoas com osteoporose. Isso parece que ganhou uma importância muito grande, né, nos últimos anos. Sobre essa importância da osteoporose, eu gostaria que você comentasse sobre a importância no Brasil e sobre a transformação ao longo desses últimos anos, dos últimos 20 anos, sobre o tema osteoporose. Bom, nós não temos uma estatística muito bem feita ou muito bem delineada aqui no Brasil. Temos algumas estatísticas que, logicamente, não se comparam com uma estatística americana e outros países da Europa, né? Mas é muito importante a prevalência de osteoporose, de fraturas, né? Na população brasileira também é muito importante e, logicamente, as fraturas elas podem ocorrer em vários sítios ósseos. Pode ocorrer na coluna, no fêmur, em qualquer sítio ósseo, mas principalmente coluna e fêmur, né? O fêmur ele é mais importante pelas complicações, né? A pessoa que tem uma fratura de fêmur pode ficar muitos dias acamada no hospital e ter complicações, né? Tipo infecções respiratórias, né? E trombose pode levar à morte, né? Por que a osteoporose, ela, na verdade, nos últimos 20 anos, o enfoque dela, a importância dela aumentou, né? No noticiário, né? Na imprensa, né? Tem sido muito enfocado, porque o conhecimento do tecido ósseo, à luz da biologia moderna, se tornou mais clara e mais evidente, permitindo o desenvolvimento de novos fármacos, novos remédios para o tratamento. E também o surgimento de métodos para diagnóstico precoce da doença. E, logicamente, a gente pode abordar e acompanhar melhor a evolução da doença. Então, esses dois fatores são muito importantes para o enfoque desses últimos 20 anos, embora seja uma doença que sempre existiu, né? Luciano, então, como que é o osso, do ponto de vista da sua anatomia? Eu gostaria que você, de uma forma simples, para o nosso telespectador, explicasse. O osso tem fundamentalmente duas camadas, né? Uma camada externa e uma camada interna. Do que constitui o osso?
O osso, basicamente, ele tem dois tipos. Existem dois tipos ósseos, né? É o osso trabecular e o osso cortical. O osso trabecular, ele é um osso que pelo o nome sugere, é formado de traves ósseas, né? E ele predomina no esqueleto humano. Cerca de 80% do nosso esqueleto é formado por esse tipo de osso, o osso trabecular. Então, coluna, bacia, principalmente, são muito ricos em osso trabecular. O osso periférico seria o osso cortical, né? Que é principalmente nos ossos longos, né? Que seria pernas, braços, né? Que são... Ele dá mais resistência ao esqueleto, o osso cortical. O osso trabecular, ele metabolicamente ele é mais ativo, quer dizer, ele sofre mais influências... Explica melhor isso. Como assim metabolicamente mais ativo? Então você falou, existe a parte do osso trabecular, né, ou chamado esponjoso, não sei se tem esse termo ainda, que é a parte interna, né, que ele não é totalmente sólido, né, ele é entrelaçado. Existe a camada externa que ela é homogênea, ela é toda completa, né, do osso. Existem ossos diferentes, como você falou, o fêmur, o osso do braço, do osso da coluna, por exemplo. O que você falou, o que é o osso, o metabolismo do osso, que para o nosso telespectador entender? Então, veja bem, o osso esponjoso, ele é formado por traves e dentro dessas traves, muitos deles têm a medula hematopoética, a medula óssea, né? E dentro da medula óssea circula uma série de produtos químicos, né? Citocinas, por exemplo, uma série de substâncias que estimulam o metabolismo do osso. O metabolismo do osso, o que é? A gente sabe que o tecido ósseo está em constante remodelação. Então, o que acontece? Vamos comparar o osso esponjoso a um prédio antigo e que a cada ano alguns pedreiros tiram, dos 100 tijolos, tiram 20. Né? Os 20 tijolos velhos são retirados e colocados novos. Então ele está se reformando, se remodelando, como no termo médico. Exatamente. Então, os operários seriam os seguintes, seriam os osteoclastos, né, que é uma célula óssea, né, e esse operário ele tira o osso velho, ele reabsorve o osso velho. E o operário que coloca o osso novo se chama osteoblasto. Então, são as duas células que realmente existem no tecido ósseo. Então, tem uma célula que forma um osso novo e tem uma célula que retira o osso velho. Exatamente. Os osteoblastos e osteoclastos. Exatamente. Então tem que haver um equilíbrio entre você tirar um osso velho e colocar um osso novo, de modo que o tecido ósseo mantenha sempre uma constante de massa óssea. Tá? Então esse é o metabolismo. Então o osso trabecular, nesse sentido, ele é metabolicamente mais ativo, porque ele está mais influenciado pela medula hematopoética. Porque quem organiza essa remodelação são produtos que existem oriundos da medula hematopoética. Comenta um pouquinho sobre o quadro clínico, Luciano, da osteoporose. Então, o quadro clínico de uma osteoporose avançada ele é muito fácil de se identificar. Logicamente, as vértebras, que são os ossos mais comumente afetados pela osteoporose, eles aos pouquinhos começam a diminuir de altura e muitas vezes de uma maneira assintomática, né? E dando esse aspecto que você falou, o aumento da hipercifose, quer dizer, a questão da corcunda, né, que pode aparecer, né? E então esse é um aspecto clínico. Numa osteoporose avançada, você tem uma fratura que pode se manifestar de uma maneira de uma deformidade da coluna, como você falou, uma fratura que leva um indivíduo a se hospitalizar, uma fratura de fêmur, quer dizer, o quadro clínico pode ser uma fratura, mas esse é um estágio que nós não queremos atingir. É avançado. Né? O quadro precoce é um quadro assintomático, né? Então, é que nem a hipertensão arterial. Fazendo uma analogia com a hipertensão arterial, a hipertensão, na grande maioria dos casos, não dá sintomas, né? Então, qual o grande objetivo do tratamento da hipertensão? Você prevenir as complicações tipo um AVC. Na osteoporose, o objetivo é prevenir a fratura. Como que você indica em termos reais hoje, na nossa prática médica, Luciano, o tratamento de um paciente com osteoporose? Então é importante salientar que assim, a densitometria óssea ela não é um exame que alterado vai obrigar o paciente a tomar medicação. Então é muito comum nós vemos pacientes com uma alteração da densitometria tomando medicação em excesso. A gente quer indicar a medicação para quem precisa, né? E logicamente não ter o abuso da medicação, né? Mas basicamente a abordagem do indivíduo com osteoporose não se limita apenas à densitometria. Radiografia de coluna, de bacia, nós vemos a
morfologia das vértebras, né? Que a densitometria não dá essa possibilidade. E marcadores bioquímicos de formação e reabsorção óssea que nós pedimos. Exames de sangue. E o tratamento? O tratamento basicamente é orientação de hábitos de vida, né? Seria atividade física, uma atividade física no solo, logicamente, a água não ajuda, né? Alimentação e, em alguns casos, o uso também da medicação. Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Conexão Saúde, da Universidade de Santo Amaro. Quem desejar, envie um e-mail, se comunique com o Dr. Luciano através do endereço lucien.h@terra.com.br. E assim nós encerramos mais um programa Conexão Saúde. Obrigado.